Povo de Deus, eu quero meditar com vocês na santa palavra de Deus. Romanos, capítulo 15, do 1 ao 13. Romanos, capítulo 15, dos versículos 1 ao 13. Antes, nós queremos expressar aqui a nossa alegria por você que nos visita, tá? Cada um de vocês, visitantes, que Deus abençoe você poderosamente. Seja bem-vindo à casa de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, tá? É uma das coisas que eu quero dizer. A segunda coisa que nós precisamos falar aqui, antes da gente entrar já na meditação da palavra de Deus, é o que está aqui do lado. Vocês já viram aí, gente? Ó, do lado aí, só não está funcionando. Porque falta ainda ligar a energia, mas o ar-condicionado já está prontinho aí, gente, ó. Já está montado, acreditamos que nessa semana isso já vai acontecer, trazendo mais conforto para a gente aqui na casa do Senhor, glorificar o nome do nosso Deus. Então isso é mais uma bênção que Deus nos deu, amém? Nosso Deus é maravilhoso e Ele merece toda a honra e toda a glória. Romanos capítulo 15, dos versículos 1 até o versículo 13, é o texto que nós meditaremos. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele, e mais louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua confiança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que Deus aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Amém, povo de Deus? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, busque a presença de Deus. Peça a Deus que fale ao seu coração. Viemos aqui, meu Deus, para termos esse encontro com o Senhor. E também para termos esse momento de comunhão com os nossos irmãos. Queremos nessa noite ouvir a tua voz, por isso pedimos, fale aos nossos corações, meu Deus, através da tua santa palavra. Nos edifique como igreja, o teu povo aqui presente, o teu povo que está nas casas, nas suas residências. Pedimos que a tua bênção esteja sobre nós. Pedimos o Senhor, meu Deus, que leve quem ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, até nessa noite esse verdadeiro encontro. Pedimos o Senhor que nos abençoe e nos guarde. Nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, Senhor. O tema dessa noite é igreja, lugar de Deus para você. Amém? Deus, Ele instituiu uma igreja composta de pessoas, composta de pecadores salvos. E aqui tem um lugarzinho especial para você, nessa instituição criada pelo Senhor. Então vamos pensar um pouco sobre este lugar que a Bíblia chama de igreja. Em primeiro lugar, nós queremos afirmar que igreja é um lugar de acolhimento e um lugar de crescimento. Igreja é um lugar de acolhimento e crescimento. Cabe a nós acolhermos a todos que o Senhor acrescentar à igreja. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, nos afirma que quem acrescenta as pessoas à igreja é quem, gente? É Deus, é o Senhor. Então, cabe a nós acolhermos todos aqueles que o Senhor enviar. O texto aqui, meus irmãos, no capítulo 15, é continuidade do capítulo 14, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, procura harmonizar o relacionamento entre os crentes. Pessoas ali estavam convertendo entre os judeus, pessoas estavam convertendo entre os gentios. Existia ali entre aquele povo uma confusão, não é? Sobre o que comer, sobre que dias guardar. E o que nós percebemos que estava havendo entre o povo? Intolerância. Estava havendo entre o povo, meus queridos, juízo, falta de amor. E o que nós percebemos quando nós lemos aí Romanos capítulo 14, povo de Deus, é que o texto nos fala que as pessoas estavam brigando por coisas que não eram essenciais. Estava existindo entre o povo problema por causa de coisas que não eram essenciais, por verdades que não eram importantes. Então, o que o apóstolo, meus queridos, nesse texto faz? Ele procura regulamentar os procedimentos que nós precisamos ter como igreja do Senhor. Então, o texto ele diz o seguinte: os fortes. Quem é forte, meus irmãos? São os amadurecidos espiritualmente, são os experimentados na fé. O que a Bíblia fala, recomenda a essas pessoas, segundo o versículo 1? Os fortes, no qual Paulo se inclui, nos fala assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, os fortes, os amadurecidos espiritualmente, os experimentados na fé, devem suportar a fraqueza dos fracos. O que é isso, meus irmãos? O termo suportar é pegar e carregar um peso. No grego sugere que os fortes devem fazer mais do que simplesmente tolerar os fracos. Eles devem ajudá-los com uma atitude de amor, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 2, que nos fala que nós devemos suportar as cargas uns dos outros. O que o texto aqui nos leva, meus queridos? O texto aqui nos leva e nos instrui a cooperarmos com a obra, a procurarmos ajudar todos aqueles, meus queridos, que quiserem ingressar na igreja. O texto aqui nos orienta, queridos, a estimularmos esses novos para que eles cresçam. Quando a Bíblia fala de edificação, quando a Bíblia fala de edificação mútua, ela está falando exatamente disso, de crescimento. Cabe a mim trabalhar para que meu irmão cresça. Cabe a mim, meus queridos, me disponibilizar para que o meu irmão cresça, para que ele chegue, meus queridos, à maturidade. E é isso que o texto nos fala.
Isto implica muitas vezes em autossacrifício no acompanhamento dos neófitos, dos novos na fé. Aqueles que chegam, é minha responsabilidade, se eu estou caminhando com Cristo, aproximar dele. Não é somente da liderança da igreja, não. Sabe por quê? Porque a liderança não dá conta. Mas é cada crente. Posso orar por você? O que eu posso fazer para te ajudar? Não é? Vamos crescer juntos? Você tem alguma dúvida? Quer que eu ore por você? Está passando por alguma luta? Talvez eu possa te ajudar, através da experiência que eu tenho de caminhada. Então, meus queridos, é o que o texto aqui recomenda. Então, implica muitas vezes em autossacrifício, ou seja, eu tenho que arrumar tempo para cuidar do meu irmão. É isso que o texto está dizendo. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Todo mundo sabe, meus queridos, que só é feliz de fato quem disponibiliza de tempo para fazer o outro feliz. Presta atenção nisso, porque muitas vezes a igreja tem vivido, meus queridos, numa situação de individualismo e de egoísmo. Só é feliz de fato, só encontra significado na vida cristã. Presta atenção nisso. Você que se disponibiliza para ajudar seu irmão em Cristo. Você que se disponibiliza para ser instrumento de Deus, para abençoar quem não tem Deus, quem não tem luz e não tem salvação. Então o alvo sempre é a edificação, é o crescimento. Olha a continuidade do texto, meus irmãos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ou seja, eu sou responsável pelo crescimento espiritual do meu irmão. Ah, pastor, meu irmão está fraco. É minha e sua responsabilidade. Porque a Bíblia nos manda cuidar uns dos outros. Mas nós muitas vezes tratamos a igreja como o quê, gente? Um balcão de negócio na qual a igreja me serve. A igreja existe para atender às minhas necessidades. Essa é a visão errada que as pessoas têm. A igreja não existe para isso, não. A igreja é uma comunidade de servos, onde o nosso Senhor maior é servo e onde nós servimos uns aos outros. Essa visão que precisamos ter, essa visão que a Bíblia descreve, meus queridos, de igreja. Aí mesmo, no capítulo anterior, em Romanos 14, 19, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, por gentileza, Romanos 14, 19. Nos fala assim: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ou seja, eu sou agente de paz, para que haja entre nós paz, e eu sou agente também, meus irmãos, de edificação. O meu irmão vai crescer através de mim. O meu irmão vai amadurecer através da minha espiritualidade. Eu tenho, meus queridos, que encarar igreja dessa forma. Porque a igreja é lugar disso, meus irmãos. Igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de edificação, de crescimento, igreja é lugar de cura e é lugar de restauração. Igreja é lugar de cura e de restauração. Igreja é um hospital cujo Senhor é Jesus. Igreja é um lugar onde todos nós estamos nos tratando. Fomos libertos do domínio do pecado. Estamos sendo tratados do poder do pecado. Isso é mortificação.
até chegarmos ao final, onde estaremos de uma vez por todas livres da presença do pecado. Então, igreja é lugar de tratamento. Igreja é lugar onde Cristo me trata e trata de você. Igreja é um lugar onde Cristo trata de sua vida espiritual, onde Cristo trata, meus queridos, de sua vida emocional. Todos nós estamos, meus queridos, no mesmo barco, nessa mesma situação, sendo tratados. Então aqui é lugar de cura e de restauração, não é lugar de julgamento, não é lugar de apontar, não é lugar de criticar, não é lugar de apontar defeitos, não é lugar de legalismo, mas é uma comunidade, meus queridos, de amor, que trata quem está doente. Aí mesmo no capítulo 14, olha o que o texto aí nos fala, dos versículos 10 ao 13. Nos diz assim: portanto, você por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Nós não somos juízes, meus queridos. A nossa condição é qual, gente? É de réu, se todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Não é? O texto, ele afirma, meus queridos, isso com clareza. Então, a Bíblia não nos autoriza a julgar ninguém. Tem muita gente que preocupa muito com a vida dos outros, viu, meus irmãos? Quando o texto aqui, eu aprendo muito deste texto no versículo 12, quando fala assim: assim cada um de nós prestará contas a si mesmo, a quem? A Deus. Já dá um trabalho danado mortificar minha carne, enfrentar Satanás, enfrentar o sistema mundano. Não é? É uma luta tremenda que eu tenho para fazer isso, não é? Eu não sei como muitos arrumam tempo para julgar a vida dos outros. Não é? Que trabalho que dá de eu cuidar e manter minha vida espiritual, viver uma vida que agrada a Deus, não é? Lutando contra mim mesmo todo dia, lutando para fazer a vontade de Deus. Então, igreja não é lugar de julgamento, aqui não é tribunal. Nós não fomos chamados para sermos tribunal. O julgamento que os crentes farão é no futuro. Nós iremos reinar e julgar com Cristo no futuro e não agora. Igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de amor, igreja é lugar de restauração, igreja é lugar de cura, e Deus irá nos usar todos para que isso aconteça. Se eu me colocar diante de Deus, Deus vai me usar para ser bênção na vida do irmão. Deus vai me usar para curar as feridas do irmão, para fortalecer o irmão, para trazer despertamento em sua vida espiritual. E é o que o Senhor, meus queridos, deseja fazer conosco como igreja. Então, pensando nesse tema, igreja, lugar de Deus para você, em primeiro lugar, nós afirmamos que igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de crescimento. Em segundo lugar, meus queridos, igreja é lugar de unidade. Igreja é lugar de unidade. Cabe a nós apossarmos do livro sagrado. Ele é o livro de Deus, atemporal, que nos encoraja a perseverar animados
independente da situação ou do momento. A primeira verdade que o texto bíblico aqui nos revela. Olha o que o texto nos diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quem lê Bíblia é crente o quê, gente? Animado. Quem lê Bíblia, meus queridos, é crente restaurado. Quem lê Bíblia é crente perseverante. Tudo isso vem da nossa intimidade com esse livro sagrado. Não é? Quando nós ouvimos a promessa de Deus, quando nós vemos, meus queridos, a experiência daqueles homens e mulheres do passado que andaram com o Senhor. Então a Bíblia nos encoraja a perseverar animados, independente da situação ou do momento vivido. O texto bíblico, meus irmãos, também nos afirma que precisamos ainda de unidade, viu, meus irmãos? Unidade. Olha aí a partir do versículo 5, nos fala assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nos diz a palavra de Deus. Ou seja, a intenção, a oração é que este povo viva o quê, gente? Unido. A intenção e a oração é que a unidade esteja presente entre o povo de Deus. Interessante que o texto bíblico fala de unidade. Ele não fala de uniformidade. Uniformidade é querer os crentes tudo do mesmo jeito, dentro da forma, né? Tem uma forma, eu tenho uma forma, todo mundo tem que caber nessa forma. A Bíblia fala de unidade. Deus chama pessoas diferentes, com talentos diferentes, que pensam diferente, com personalidades diferentes. Na verdade, essa é a beleza da igreja. E que vão ser usadas, meus queridos, em ministérios diferentes. Ministérios que o próprio Deus colocou, meus queridos, em seus corações. Podemos ter visões distintas nos assuntos não essenciais, mas precisamos buscar a harmonia espiritual e afetuosa em assuntos que a Bíblia silencia. Não fica na ilusão de que todo mundo pensa igual você na igreja, não, meus irmãos. Nós pensamos o quê? De maneira o quê? Diferente. Nós somos unidos naquilo que é essencial, não é? Eu não vou estar junto com você se você defender algo que é heresia, não é? Mas se o seu ponto de vista é diferente em coisas não essenciais, nós vamos andar juntos. Isso é unidade, segundo, meus queridos, a palavra de Deus. Então, é dever nosso buscar harmonia espiritual e afetuosa em assuntos que a Bíblia silencia. MacArthur também, ele disse, do texto que nós lemos, ele disse o seguinte, sobre a unidade que precisamos ter. Nossa unidade deve ter tanto real, ou seja, um só coração, como aparente, uma só boca. Porém, o propósito máximo da unidade não é agradar os cristãos, mas sim glorificar a Deus. Olha aí os versículos 6 e 7 do texto de Romanos capítulo 15, que nós acabamos de ler. Os versículos dizem assim: para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, precisamos viver em unidade para a glória de Deus, em unidade para que Deus seja glorificado através das nossas vidas.
Quando Cristo aqui esteve, meus queridos, sempre ele tinha como objetivo agradar quem? O Pai. A igreja não existe para me agradar e nem te agradar. A igreja existe para agradar quem? A Deus. Entenda isso. Viu? Para agradar a Deus, para satisfazer a Deus, para glorificar a Deus, para fazer, meus queridos, a vontade de Deus. Então aqui nós aprendemos através da palavra, aqui nós vivemos, meus queridos, em unidade, e Cristo fez de tudo para incluir a todos os que creem, ao seu povo especial, que é a igreja. Cristo fez de tudo para que vivêssemos, meus queridos, desse modo, vivêssemos em unidade. A partir do versículo 8 do texto, nos diz assim, de Romanos 15, pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Aí ele cita vários textos do Antigo Testamento em que os gentios estão incluídos, dos versículos 9 até o versículo 12. Em 2 Pedro, capítulo 2, eu quero que você abra a sua Bíblia lá, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, olha o que nos diz as Sagradas Escrituras. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. O texto bíblico fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Fomos alvos da graça de Deus, por misericórdia. Deus nos incluiu, meus queridos, entre o seu povo, para que vivêssemos aqui aprendendo, sendo instrumento de Deus para instruir outros, e para que vivêssemos aqui também, meus queridos, em unidade. Então, em momento nenhum você pense em viver longe da comunhão com a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos fala: não deixando de congregar, como é costume de quê? De alguns. Quanto mais quando vês que o tempo se aproxima, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você precisa estar em comunhão e não afastado. Em comunhão de corpo e alma, viu, gente? Acompanhando sua igreja, sabendo como sua igreja está andando, sendo participante, sendo cooperante, envolvido no trabalho da igreja. Porque quando nós não fazemos isso, a tendência é nós nos esfriarmos. Tem muitos que estão frios, estão desanimados, exatamente por isso. E com os corações cheios de temor. Nós respeitamos e entendemos, todos. Mas nós não podemos facilitar nisso, queridos, na questão da comunhão. Porque nós temos um inimigo que trabalha 24 horas procurando nos desviar dos caminhos do Senhor. A Bíblia o descreve como um leão que ruge. Interessante que nessa semana eu estava assistindo um filme de um leão. Um documentário de um leão. E o que que o documentário me mostrou? Que uma das primeiras coisas que o leão faz, ele separa, não é? O búfalo ali,
Era um leão com uma manada de búfalos. Ele separa o búfalo do que, gente? Da manada. Porque fica mais fácil ele abater, meus queridos, aquele búfalo. Enquanto eles estão juntos, meus queridos, uns protegem os outros. Entendam isso. Juntos nós somos o quê? Fortes. Mas separados, meus queridos, alguém diz que crente separado é petisco do diabo. Entenda isso. Você precisa de comunhão, você precisa de igreja. Você não pode ser crente sozinho. Cristo não criou nada desnecessário. Cristo criou a igreja porque eu e você precisamos dela. Então, o que falamos aqui, pensando nesse tema, a igreja, lugar de Deus para você, é que, em primeiro lugar, a igreja é um lugar de acolhimento e de crescimento. É uma igreja que eu preciso demonstrar amor na prática. Não é? Falando nisso, para quantas pessoas você ligou nesse período de pandemia? Com quantos irmãos você entrou em contato? Por quem que você tem orado? Não é? Ah, pastor, mas eu não posso lá não, está difícil ir, está difícil visitar, tem todas essas dificuldades, mas eu posso fazer alguma coisa. Por meu irmão, por amor, meus queridos, ao meu irmão. Em segundo lugar, meus queridos, igreja é lugar de aprendizado, é lugar de unidade. Deus espera de nós uma igreja unida, uma igreja cooperante, uma igreja que se preocupe com todo o coração, meus queridos, com a comunhão, em estar juntos. Tá bom, meus irmãos? Eu aconselho até muitos que estão temerosos a estarem aqui. Você deve preocupar mesmo que essa doença é mortal. Mas o mesmo Deus que cuida de nós no banco, no supermercado, na padaria, é o Deus que vai cuidar de nós aqui. Viu? É o Deus que vai cuidar de nós aqui. Temos procurado aqui termos todo cuidado para te receber. Todo cuidado para que você experimente isso aqui, que é muito diferente, meus queridos, de uma transmissão. Eu sei que existem possibilidades por causa de enfermidade, mas você pode sim vencer o medo em nome de Jesus. E igreja também, meus queridos, é um lugar de esperança. E eu quero encerrar lendo o último versículo que nós lemos, tomando como base para esse sermão. E aí nós vamos orar, tá? Encerrando o culto. Romanos 15, o versículo 13, olha o que nos diz o texto. Nos fala assim, que o Deus, é uma bênção, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Quem é que enche o nosso coração de esperança? Deus. E faz de nós instrumentos de esperança para quem precisa do Senhor. Não é? O povo está vivendo sem esperança. Nós temos a esperança da glória que é Jesus. E precisamos compartilhar essa esperança a quem precisa. Nós vamos ficar de pé agora e nós vamos orar. Nós vamos encerrar o momento da live. Mas depois nós vamos dar continuidade aqui, porque nós vamos ministrar a ceia do Senhor, tá? Mas nós vamos orar agora, tá? Coloca a sua vida diante do Senhor. Deus, obrigado por esse momento em que passamos em Tua presença. Pedimos ao Senhor que nos abençoe como igreja do Senhor. Continue sustentando nossas vidas com Tuas fortes mãos, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com o que o Senhor espera de nós. Fortaleça a nossa fé, mantenha o nosso ânimo, a nossa esperança em Ti, e nos ajude para que
possamos aproveitar cada oportunidade para compartilharmos da nossa esperança, que é Jesus, as vidas, meu Deus, que ainda não têm o Senhor como Senhor e Salvador. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos abençoe, dê-nos uma semana abençoada na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.